Deixa eu explicar uma situação. Cara, eu acho que sou o que mais está levando, mas eu estou levando pancada demais. Por quê? Porque tiveram algumas pessoas que resolveram aparecer em cima de todo o trabalho que a gente fez. O Paulo acompanhou desde o começo aí a nossa luta pela suspensão, pela margem, pela MP 1006. E, Paulo, é fácil fazer lobby lá dentro do Congresso para aprovar um projeto de lei? Você sabe que não. É difícil. Então a gente fez isso para poder aprovar a MP 1006. A gente teve aquele dia com o Isaac Sidney, a gente falou, vamos fazer isso por medida provisória, saiu daqui a nossa ideia, a gente foi na reunião do conselho, a gente conseguiu a MP, depois a gente viu que ela saiu ruim porque teve com prazo limitado, a gente trabalhou e a gente colocou, conseguiu, trabalhando com o Lira. Cara, a gente foi em Brasília e conseguiu com o Lira colocar essa MP 1006 em votação. Isso não foi fácil, não. Isso aí deu muita mobilização. Só que eu sou a favor da suspensão dos consignados, como o projeto que veio lá da 1328. Eu sempre fui favorável. Só que é o seguinte, vocês têm que entender o que passa e o que não passa. Eu mobilizei junto ao pessoal do PSB, junto ao pessoal do PDT, para colocar os destaques para essa matéria ser votada, que trata de colocar a suspensão, seria uma suspensão obrigatória, não facultativa, e também nos termos da 328. Só que o detalhe é o seguinte, ninguém fala, e todo mundo está sendo até desonesto com a gente, em falar que quando a gente trabalhou e teve que mudar o relatório junto com o capitão Alberto Neto, a gente mudou o texto junto. Eu ajudei a trabalhar no texto para ser um projeto que passava. Senão a gente ia perder margem, a gente ia perder a suspensão facultativa, ia perder tudo. Aí eu li aqui o relatório mostrando, eu quero provar para vocês que a 1328, ou o texto da 1328, não passa. Por quê? Porque o destaque 11 falava exatamente isso. E a gente perdeu de 144 a 266. Ou seja, tomou uma lavada. Eu vim aqui e li, mostrando, olha, quem votou a favor e quem votou contra. Não passava. Não passava. Eu vim para justificar o relatório. Por que teve que ser daquele jeito? Senão a gente ia perder tudo. E teve galera aí, de associação, que antes falava que ajudava e depois virou contra, queria pressionar a gente para a gente deixar a MP 1006 caducar, entendeu? Para a gente manter o texto para a MP 1006 caducar. Eu falei que não, essa associação hoje só sabe falar mal de mim, entendeu? Canais que antes, mas eu estou a favor do aposentado, vocês se viraram a favor dos bancos. Estou sofrendo o que o Paulo sofre. A questão não é essa. A questão é que ou passava da forma que passou, ou a prova foi o destaque 11. Paulo. Obrigado, tá? É isso que eu ia falar, tá, Paulo? Não falando que você votou contra a MP, não, pelo amor de Deus. É isso que eu falo. O pessoal pega esse corte aqui, agora tem o tal do corte. Pega só esse pedacinho e publica. Agora... Aí, a pergunta que eu tenho para o Paulo, e queria que ele explicasse isso. Paulo, vamos falar a verdade. Se a gente mantém o texto do relatório do capitão Alberto Neto com a 1328, o que aconteceria com a MP 1006? Não ia passar. Não ia passar. Ô, Sandro, tem duas coisas aí que você falou, mas acho que não ficou tão evidente, que na MP tinham dois assuntos, né? O assunto do percentual, né, do aumento da margem, e o assunto da suspensão ou do consignado, né, do pagamento consignado. Poderiam ter colocado tudo a perder se insistissem na questão da suspensão. Então, nem a margem teria. Então, não era assim, não, a gente... Olha o que meu xará escreveu. Aí. Então, nem a margem teria. Então, deixar claro aqui, eu votei favorável à MP, eu não votei contra a MP não, tá, gente? Eu votei favorável à MP, sempre fui super favorável ao aumento da margem, inclusive... A gente fez um destaque, o novo, para que o aumento da margem não fosse só até o final do ano, que fosse até sempre. E eu até gostaria, a gente fez uma emenda também, que permitisse que fosse 100%, tá? Que cada um decidisse, dá o direito à escolha por parte de cada pessoa, cada aposentado. E também não passou. A questão da suspensão, ela é complicada. Primeiro, não ia passar, como bem disse o Sandro.
Segundo ponto, que é importante também, ela tem outros efeitos. Tem outros efeitos. Da forma como foi feita, ficou o texto da medida provisória, ela ficou correta. Por quê? Porque você estava incentivando a renegociação, a suspensão, de uma forma que não impactasse os pequenos, que é o maior problema. E aí o pessoal fala, mas todo mundo tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Não tem, gente, não tem dinheiro. E quanto mais a gente faz coisa desse tipo, você pode falar o seguinte, legal, eu vou ficar aí 120 dias, 4 meses sem pagar o meu consignado. Depois, vem aí a entubada. É isso mesmo, depois vem a entubada. Depois a gente vai ter juros mais caros, menos pessoas vão ter acesso ao crédito, porque o banco vai falar, opa, peraí, se isso aconteceu agora, por que não vai acontecer depois? Então, não dá para fazer isso, gente. É muito bonitinho ficar lá defendendo isso. Tanto não dá que a maioria dos deputados votou contra. Entendeu? Não é um negócio assim... Eu já tenho meu posicionamento divergente, Paulo, porque eu entendo que esse momento é um momento de pandemia. Ou seja, para vários contratos, inclusive favoráveis aos bancos, aí não teve quebra de segurança jurídica. Só que a pauta que eu falo cara, não passava. Simples, não passava. Então, a estratégia era fazer um texto que passava. Não que eu concorde com esses argumentos que a maioria dos deputados apoiaram. Porque para a Caixa Econômica não teve quebra de contrato, tá? O FIES foi suspenso por 120 dias. Por que para o pessoal do FIES pode ir para o aposentado, não pode? Então, eu tô sendo sincero aqui. Eu discordo do posicionamento da grande maioria dos aposentados, dos deputados. Eu só fui estratégia do ponto que eu sabia que eles não aprovariam e a gente concordou em mudar o texto. Mas a narrativa, eu falo na lata, eu não concordo. Não, Sandro, desculpa. Você, inclusive, usou um exemplo ruim. Por quê? Todos os contratos, como o FIES, por exemplo, quem é o credor do FIES? Quem é o credor do FIES? É o governo. Os bancos? Não, é o governo. É o governo. Quem permitiu não pagar o FIES? Foi o governo. Então, você está fazendo o seguinte, o governo está fazendo uma lei para suspender o pagamento do FIES. Então, quem está permitindo, quem está autorizando, quem está negociando com o estudante, no caso, é o governo. No caso aí, você está querendo suspender o contrato entre duas pessoas, um banco, uma instituição financeira. E nos contratos de aluguéis? O governo é totalmente diferente. Entendeu? Assim, o contrato de aluguel não passou a suspensão do contrato de aluguel. Paulo, não passou. Paulo, quiseram fazer não sei também, se você lembra, não foi aprovado. Só para concluir esse ponto, Felipe, desculpa. Isso é inconstitucional, não é ilegal só não, tá? É inconstitucional. A gente não pode fazer uma lei ou o governo decretar algo que interfira em contrato entre duas pessoas. É diferente quando é contrato com o governo. Isso sim. Então, os bancos poderiam, inclusive no STF, decretar a inconstitucionalidade disso. Então, não é tão simples assim, não, tá?